o seguinte, o Flamengo ofereceu para ele 2 anos de contrato. E o Bruno Henrique fez uma contraproposta pedindo 3 anos. E o Flamengo ainda não respondeu e vai responder numa reunião que vai acontecer sábado lá em São Paulo, que o empresário do Bruno Henrique, o Denis Ricardo, vai viajar a São Paulo, onde o Flamengo encara o Corinthians, por isso que será em São Paulo. E aí eles vão debater novamente essa situação. O Flamengo ainda não deu uma resposta, mas o Bruno Henrique pediu 3 anos de contrato. E por que ele pediu 3 anos de contrato? Porque... Ih, Pedrão, como é que tá essa situação da renovação do BH, hein? Vene Casagrande vai trazer algumas informações, vamos reagir aí, tá, galera? Tem a Fernandinha Maia aí, grande apresentadora do programa do SBT Esportes, tá? Vamos acompanhar aí agora, tá bem bacana, tem informação sobre o Tite, tem informação que eu falei também no final do vídeo sobre De Arrascaeta. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o teu like, tá? Pra gente continuar reagindo, trazendo informação. Hoje é um dia que não tem muita notícia, né? Não tem muita coisa, dia de Inter e Fluminense, vamos, Inter, torcer pro Internacional vencer essa partida aí contra o Fluminense, mas tem notícia sobre o Bruno Henrique, tem, rapaz, uma galera preocupada com essa renovação de contrato do BH, o Vene trouxe algumas informações realmente bacanas aí, então créditos a ele e vamos reagir aqui ao programa que tá bem bacana. Se inscreve, aciona o sino, deixa o like e vambora, vamos lá. Agora, à espera da chegada do Tite, o Flamengo segue se preparando para encarar o Corinthians. Enquanto o rubro-negro ainda vive a expectativa da chegada de Tite, o time foca na preparação para o duelo contra o Corinthians fora de casa. O clube não deve demorar muito para acertar os últimos detalhes com o ex-técnico da seleção e a previsão é que o gaúcho de 62 anos deva assumir o elenco até o dia 9 de outubro para aproveitar o período data FIFA. Contra o Timão, Mário Jorge segue à frente do Fla. Arrascaeta continua fazendo trabalhos de recuperação de lesão e não foi a campo com o grupo. Porém, ainda tem chances de ser relacionado contra o Corinthians. Bruno Henrique e Pedro treinaram sem problemas. Destaque na última partida, Eric Pulgar também intensificou os trabalhos e as cobranças de falta. Inclusive, o volante revelou de onde veio a inspiração dele. Pulgar marcou gols de falta quando jogava pelo Bolonha e pela Fiorentina. No rubro-negro, acertou a trave por 2 vezes contra o Bahia e quer ter mais oportunidades para assumir esse posto também pelo Flamengo. Sí, siempre me gustó patear los tiros libres, soy alto, normalmente un alto va a cabecear los córneres y eso, también me gusta patear los córneres, entonces prefiero patear córneres, tiro libre que ir a saltar a cabecear. Y cuando exploté toda esta característica de falta de tiro libre fue en Bolonia, que tuve la oportunidad y el placer de ser dirigido por Sinisa Mihanovic, que en paz descanse, que ele era um grande pateador de tiro livre. O Fla busca melhorar no Campeonato Brasileiro, já que é a única competição que tem pela frente. O time tem 43 pontos e é o 5º colocado, e quer se manter na briga por uma vaga na Libertadores. Muito bem, o Vene trouxe aqui. Ih, gente, tá feio esse celular no bolso. Tem um povo que pergunta assim, por que você fica com o celular na mão? Gente, qual o problema? Hoje em dia todo mundo fica com o celular na mão. Claro. Você tá aí assistindo a TV com o celular na mão, por que eu não posso ficar com o celular na mão? Que loucura, né? Ai, outro dia uma menina... Ai, me incomoda você com o celular na mão. Fica todo mundo com o celular na mão. Eu antigamente ficava com a fichinha, não incomodava. A fichinha. Tem gente que finge que é tablet e é um papel ali atrás. Aqui, Vene. Olha, eu quero que você, o teu drone aí, o detalhe dessa chegada do Tite. O que falta pro anúncio? Não tem muito... Falta só o Corinthians passar do Corinthians. Não tem muito o que a gente adiantar aqui em relação a isso. Falta ele assinar contrato, questão de ajustes aí. O que eu posso garantir não está próximo de assinar, pelo que eu sei, o contrato não está nem feito para ele assinar. Mas já tinha o sim do Tite, eles já estão vendo detalhes aí. O Tite nem precisa se mudar, né? Porque, na verdade, ele já mora no Rio de Janeiro. Então, não tem muito o que resolver. É só o contrato ser feito e ele assinar o contrato. Válido até 2024. E até 2024? Porque quando acaba o mandato do Rodolfo Landim, entendeu? É novembro, né? Que acaba. Acaba em novembro. E aí vai até novembro ou não? Vai até... Não, vai até dezembro, enfim. Mas é porque você não pode botar... Quer dizer, você até pode, mas não é justo você fazer isso porque você não tem certeza que a situação vai ganhar. Por exemplo, o que aconteceu no Corinthians é um absurdo. Botaram o contrato do Mano Menezes bem longo, sendo que tem eleição esse ano. Então isso não é correto, né? O Rodolfo Landim está agindo certo. E aí a gente até falou isso aqui quando você veio na semana passada,
tava um tchá-tchá-tchá de Tite. Agora ele já tá bem confirmado. Se o Vene falou, tá falado, né? Verdade, se o Vene falou, só acredito no Vene Casagrande. O cara tem moral. Ele, a gente comentou isso, né, André? Ele é a pessoa que vai resolver, assim, que cria uma esperança no rubro-negro de resolver tantos problemas que formam hoje o caco que tá o Flamengo, né? Então, pior que eu converso com as pessoas na rua, flamenguistas, e alguns temerosos em relação ao nome do Ao Tite. Tite? É sério? Assim, eu não sei se ele tem o estilo do Flamengo. O Tite é um começo baita treinador. O Tite é um baita treinador. Me Já dá, ganhou gente, Libertadores, não quer me dar. Já ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Mundial com o Corinthians. Então, assim, se tem alguém pra resolver o problema que é o Flamengo hoje, o Tite é o cara que tem gestão de vestiário, entende do assunto e fez com a seleção, fez bons números, só perdeu na Copa em 2 jogos, né? Vamos nessa outra polêmica aqui? Tu vai falar alguma coisa? Claro. Não, eu vou falar pro torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo que acha que o Tite é um treinador retranqueiro hoje em dia, não acompanha o trabalho do Tite. O Tite já não é mais esse treinador retranqueiro. Muito pelo contrário, ele é um cara que gosta de ter a bola, que muitas vezes joga de forma posicional, mas também sabe jogar de forma funcional, que entende os atletas, que vê características. Ele evoluiu muito como treinador da seleção brasileira e ele já era muito bom no Corinthians. Então é um cara extremamente de alto nível. Faz boas defesas e consegue fazer grandes ataques também. Repito, fica a impressão na Copa que ele errou aqui, que ele errou ali, e é assim, é um torneio de 8 jogos ali, 7 jogos que acaba rapidinho e alguns erros acabam desmoronando um trabalho de 4 anos. Mas esse receio de Tite retranqueiro, para com isso, gente. Vamos procurar entender um pouco, assistir mais futebol, porque o Tite já não é retranqueiro, há muito tempo. Cara, o futebol é uma coisa engraçada, né? Sempre foi assim, existe a moda, né? Modas táticas. 3 zagueiros, lembra em 2002, né? O Brasil foi campeão, foi pentacampeão. Era um momento que a gente ainda determinava algumas coisas no mundo do futebol, as coisas foram evoluindo, enfim. Hoje a gente vive um cenário aqui no Brasil de apequenamento, né? A gente fica no entendimento, às vezes, de que nós não sabemos mais fazer isso e que a gente precisa sempre de uma opinião de quem não fala a mesma língua que a nossa, ou que se fale um português, mas que não seja nascido no nosso país. Isso, às vezes, a gente ainda encara um pouco isso. E esse movimento dos estrangeiros, e principalmente dos portugueses, começa muito com o Flamengo. Em 19, o sucesso do Jesus, aí depois casa de trazer um Abel e mais um grande sucesso com o Palmeiras, e hoje o Abel é o melhor treinador em exercício aqui no Brasil. E aí começa a moda. Todo mundo quer treinador estrangeiro. E você começa até a desvalorizar um pouco o nosso mercado. Se a gente parar para pensar, quantos treinadores jovens brasileiros a gente tem visto nos últimos 5 anos? Vários. Barbieri. Fernando Diniz. Barbieri, Zé Ricardo. Barbieri, Zé Ricardo, Diniz. o próprio Fernando Diniz, o Roger Machado, o Rogério Ceni é um treinador novo e é um cara campeoníssimo. A questão é que eles não se firmam, né? 5. A gente está falando de que há 10 anos Thiago atrás, Nunes. a maioria era brasileiro. É, O que eu globalizado. quero dizer é Aquele que chegou na final do Campeonato Paulista, que está no Juventude, é muito bom treinador também. Que era do Água Santa. Chegou com um time bem abaixo tecnicamente, quanto o Palmeiras chegou a ganhar O no Água Palmeiras. Santa? Foi eu Nova acho. Santa, Eu verdade. não vou lembrar. Esse o treinador Voivoda. também. Mas aí a gente está falando de técnicos importados, né? Mas Aí a gente vai lembrar, Voivoda, Caixinha, Abel, aí teve o Laje, teve o Castro, Teve o Vitor do Vasco, Pereira, aquele Paulo Ricardo, né? César. Teve o Olha, Ricardo Caça Pinto. o Flamengo é um Dias. que nos Ramon os últimos anos só teve o Ceni e o Dorival. Não, Renato. E o Renato, Foi, talvez 4-3 ou 3-3? Jesus. Eu não sou Jesus. contra trazer treinador Eu estrangeiro. também não, tá? Eu só Pelo sou amor de contra Deus. a teoria São Paulo. que... Não, eu não sou contra. Só que eu acho que a gente tem que começar a entender o que é. Só porque habla espanhol ou porque não fala a nossa língua, o cara vai ser o salvador da pátria. A paciência, eu acho que deveria ser a mesma com o estrangeiro, naturalmente, até porque o Brasil é um país que recebe bem as pessoas, isso me deixa muito orgulhosa, mas também com os nossos irmãos brasileiros, né? Você é a favor da renovação de contrato de Bruno Henrique do Flamengo por mais 3 anos? Antes disso, eu posso contextualizar? Já que a gente leu isso aí, é porque eu não dei a informação. Você tá me dando uma bronca? Não, é pra contextualizar para o povo entender, porque assim, senão cai de paraquedas ali, como assim 3 anos? É o seguinte, o Flamengo ofereceu para ele 2 anos de contrato, e o Bruno Henrique fez uma contraproposta pedindo 3 anos. E o Flamengo ainda não respondeu, e vai responder numa reunião que vai acontecer sábado lá em São Paulo,
que o empresário do Bruno Henrique, o Denis Ricardo, vai viajar a São Paulo, onde o Flamengo encara o Corinthians, por isso que será em São Paulo. E aí eles vão debater novamente essa situação. O Flamengo ainda não deu uma resposta, mas o Bruno Henrique pediu 3 anos de contrato. E por que ele pediu 3 anos de contrato? Porque o Olympiacos da Grécia ofereceu 3 anos de contrato. Então ele usa isso na negociação. Normal, o que é né? normal, tá, gente? O Bruno Henrique não tá errado, o Flamengo não tá errado, é uma negociação. Então vota, sim, BH é craque, não é arriscado, 2 temporadas ou 1 temporada. Eu acho que ele deveria sair hoje. Eu acho que no Botafogo, né? Eu acho que não joga nada pro Henrique. Né? Depois da lesão, então... Eu sou contra 3 anos também. Hã? Eu sou contra 3 Você anos de contra? contrato. Você é contra? 3 anos de contrato eu acho muito. A gente tá falando de um jogador de 33 anos. Vai fazer 33 agora. Ou seja, termina no 36. Vai terminar no 36. Eu acho arriscado Cara, eu 3 acho anos que de se contrato. uma lesão não mudou o Bruno Henrique, tu acha que a idade vai mudar? Sim. Você acha? Pô, muda muito. Eu acho Você vota o 3 quê? anos muito. 2 anos. Eu acho que se não for 3 anos, ele não vai bater perna, vai bater firme, como tem a Que proposta dele. pena. E aí, Eu acho, sabe o que eu pode daria 3 anos acontecer? pro Bruno Henrique, eu acho por merecimento do que ele fez, e eu acho assim, ele nesse momento que o Flamengo tá tão mal, ele é o único que se destaca, entendeu? Então ele merece esse prêmio pra ele. Não outros querem aumento absurdo sem estar merecendo. Eu sou contra pensar, ele tá indo muito bem agora, então vamos dar um prêmio de 3 anos. Não é ONG isso, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que ter responsabilidade. Eu acho o seguinte, o Flamengo pode oferecer 2 mais 1. Como funciona isso? 2 anos de contrato e esse terceiro ano, através de metas, como fizeram com o Davi Luiz. O Big Boy está lembrando aqui, cara, o Flamengo já deu prêmio pro Diego Alves, pro Diego Ribas, pro Davi Luiz, pro Rodrigo Caio. Não vai dar um prêmio pro Bruno Henrique? O Flamengo errou em todos esses prêmios aí. O melhor dos cenários, eu acho que nesse momento, pro Flamengo, são os 2 anos. Mas melhor do que os 2 anos é não perder o Bruno Henrique. Isso aí. O melhor de tudo é perder amanhã o Bruno Henrique. Manda ele pro Palmeiras, não. Meu camarada, essa situação, rapaz... Essa situação do Bruno Henrique tá complicado. O Olympiacos chegou na parada aí com 3 anos de contrato, como disse o Venê. Tem o Palmeiras aí da Leila Pereira correndo por fora também. O Bruno Henrique, ele sabe que tá se aproximando do fim de carreira e ele quer um contrato longo. Ele quer o tal do último grande contrato da carreira dele. Essa é a realidade. É uma negociação difícil. Vai ter essa reunião aí, acho que no domingo, né, que o Venê falou, essa reunião que vai provavelmente decidir a parada, tá? De repente vou até por onde vai ser essa reunião aí pra tentar pescar alguma coisa. Tá difícil a renovação. O Flamengo está fazendo de tudo pra renovar com o jogador, essa aí é a informação que eu tenho. O Flamengo tá fazendo de tudo. O Landim sabe que ano que vem é ano eleitoral, então... De qualquer forma, ele não quer perder o Bruno Henrique, porque ele sabe que perdendo o Bruno Henrique a torcida vai ficar revoltada, mas o que eu posso passar pra vocês é que o Flamengo está fazendo de tudo pra renovar com o jogador. Agora, o BH também precisa naturalmente dar uma ajuda, né, gente? O BH é ídolo, a gente adora o Bruno Henrique, a gente quer que ele continue, mas ele também precisa dar uma moral pro Flamengo. Já dá muita moral, tô falando em relação à negociação. Ele quer 3, o Flamengo quer dar 2. De repente faz aí vamos botar 2 mais 1 por meta, enfim, não sei como é que vai ser essa situação, tá? Sobre o De Arrascaeta, a informação que eu tenho do De Arrascaeta, ele tá fazendo transição, tá? Pro campo e provavelmente viaja pra São Paulo. Se vai entrar, se entra no segundo tempo, se joga o primeiro, banca no segundo, não sei, até porque isso aí cabe ao Mário Jorge avaliar, mas deve viajar para São Paulo e aí depois desse jogo aí contra a equipe do Corinthians, o Tite deve assumir o Flamengo na segunda-feira. Tô tentando ver aí quando... Tem que ter um anúncio oficial primeiro para ver quando deve ser a entrevista coletiva do Tite, né? Quando ele vai dar a entrevista coletiva de apresentação do Flamengo, vão perguntar pra ele. E o Gabigol, Tite? Você lembra? O Gabigol fez, enfim. Mas isso aí vai ser resolvido rápido, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, tamo juntão, saudações de Negras.